Boa noite. Nós estamos mais uma vez hoje, na segunda-feira, fazendo continuidade dos debates que nós temos feito aqui sobre o autoritarismo. E hoje nós estamos com o professor Jefferson William Gould, professor de História da Universidade Estadual do Paraná. Falava com ele há pouco, nascido, natural de União da Vitória. Agradecer a você, muito legal que você esteja conosco nessa participação, bacana, a gente poder conversar um pouco sobre tudo isso, e o momento que nós vivemos é um momento bastante necessário de fazermos esse debate, de recuperarmos a história, né, Jefferson? Porque há um processo de, além de haver um processo de esquecimento de parte da história, há um processo muito rápido, passos muito largos, em direção a um endeusamento do fascismo e dos atos fascistas, inclusive desse governo, que é o governo Jair Bolsonaro. E acho que ninguém melhor para falar sobre isso do que o Jefferson. Então, já agradecer a você, agradecer a todos aqueles que nos assistem, pela oportunidade, por você ter aceitado o nosso convite. Muito bom estar aqui. E a gente vai ouvir o Jefferson, vai trocando umas ideias, trocando umas figuras, fazendo um processo todo de construção desse que é um ciclo que iniciou meio que por acaso e depois acabou tendo uma continuidade bem bacana, bem legal aí com todo mundo. Então, Jefferson, é com você. Estou, como dizem na Assembleia Legislativa, quem a gente mais ouve, Jefferson, assim, está me ouvindo, presidente? Estou lhe ouvindo. E hoje foi uma tragédia. Hoje foi aquele projeto 543, que é o projeto que pretende colocar um diretor civil e um diretor militar dentro das escolas, 200 escolas públicas nas regiões mais carentes do estado, escolas que têm o maior número de evasão, menor IDEB. Quer dizer, você, como eu tenho dito muito, você troca o que seria o ensino público gratuito de qualidade por um processo de militarização da escola, o que não vai dar certo, na nossa opinião, não vai dar certo, até porque estão vendendo a ilusão que a escola militar ou cívico-militar será equivalente ao colégio da Polícia Militar. Só para ter um parâmetro do que significa isso, o Colégio da Polícia Militar tem um orçamento de mais de R$1 milhão. Sim, é temerário, né? São coisas muito desiguais, né? E vão gastar R$65 milhões. Desses R$65 milhões, R$45 milhões são para comprar uniformes. Todas as crianças têm que andar uniformizadas. Então, é uma coisa que não tem o menor sentido, né? Hoje eu havia pedido vistas, apresentamos voto contrário. Hoje, novamente, foi pedido vistas em outra comissão, ele volta amanhã. O governo tem... Rafael está dando boa noite para nós todos aqui. Boa noite, Rafael. O governo tem base, Jefferson, Agir também, Gisele Venere, e o governo tem base suficiente para aprovar o projeto. Agora, a meu ver, eu falei isso, inclusive, com o deputado Russen, que é o líder do governo, estão vendendo ilusões para a população, dizendo que isso aí vai melhorar muito. O que melhora não é comprar uniforme, não é pagar R$25 milhões em diárias para os policiais civis, ou, aliás, policiais militares da reserva. Nós temos o maior respeito pelos policiais militares, mas entendemos que a sua formação não é a formação para ficar dentro de uma escola, primeiro cuidando de alunos, ou fazendo atividades extracurriculares, ou, como disseram alguns, de fazer a segurança da escola. Para isso, não precisa escola civil-militar, ela pode ser uma escola comum com uma estrutura boa. Qualquer escola com uma estrutura boa se transformar numa excelente escola. Agora, não adianta nada se mascarar. Mas como nós vivemos num tempo muito estranho, e eu acho que é por isso que, inclusive, nós lhe convidamos, por ser um historiador, né, Jefferson? A gente vai saber só com o tempo o que essa história vai nos dizer. Mas, de antemão, nós já anunciamos que nosso voto é contrário. E, aliás, como eu falei hoje, Jefferson, eu fico imaginando se pegasse um professor de história da universidade ou do ensino médio, do ensino fundamental, e dissesse, agora ele vai ser diretor de um batalhão. Sim, vai ter uns pelotões para comandar, né? Ele vai dirigir o Guatupê, Academia Militar. É óbvio que os próprios militares iam entender que não é possível isso. Então, a pergunta é por que em determinados momentos, cresce tanto esse fascínio e esse discurso fácil pelo fascismo. Por isso, eu acho que é importante que você esteja conosco. Obrigado mais uma vez. E nós vamos ouvi-lo para aprender. Mais uma vez, com alguém de União da Vitória. Essa terra é boa, né? Apesar dos trancos e barrancos, mas é uma terra boa. Obrigado, Jefferson. Por favor.
Então, boa noite, Tadeu. Prazer é todo meu de estar aqui conversando com vocês, estar participei do processo todo, né? Acompanhei as experiências aí do Aloysio, do Vitorino, né? A gente teve a última fala aí do Mário, que foi super proveitosa também a respeito do Marighella. Então, acho que está sendo bem interessante para quem está assistindo e participando do debate. E o prazer é todo meu, Tadeu, que é isso. Esse convite veio, assim, de encontro a, inclusive, essa necessidade também da gente falar de maneira mais aberta com a sociedade, para além das nossas salas de aula, né, porque a gente tem os nossos alunos cotidianos, nesse trabalho online que está, inclusive, mais dificultado ainda em período de pandemia, né, mas nós estamos tentando fazer o nosso trabalho e levar, né, uma conversa a respeito da história e da memória brasileira aí para essa garotada e para os nossos professores em formação. Então, acho que vou me apresentar brevemente. Eu sou o Jefferson Gol, né, trabalho com o período de Brasil República, né, portanto, após a proclamação da República até os dias atuais, com as minhas turmas na Unespar, né, na Universidade Estadual Campus União da Vitória. E a minha formação, ela foi, ao longo do processo, aí, trabalhando exatamente esses dois períodos, esses dois contextos que a gente falou um pouquinho durante esse trabalho aqui, né, falamos bastante de ditadura e falamos um pouco também dos anos 30, lá com a fala do Mário e do Marighella. Eu tenho uma pesquisa que foi junto ao FPR, inicial, que dizia a respeito de uma loja maçônica aqui em União da Vitória, a loja União Terceira, à época, e aquele contexto autoritário, em que o Getúlio fecha as lojas, daí pede aquele atestado de idoneidade política para que as lojas voltem a funcionar. Então, a minha pesquisa inicial girou em torno dos anos 30, entre 1936 e 52, onde tem esse contexto autoritário também lá nos anos 30 e 40 e 50, né? Num segundo momento, a minha formação doutoral foi na Universidade de Brasília. Então, eu passei 4 anos em formação escrevendo lá, e a pesquisa girou em torno da artista Rita Lee. Então, é a trajetória dela e a entrada do rock and roll no Brasil, e ali o contexto autoritário, sim, dos anos 60, 70 até os anos 80, que é quando, né, a abertura acontece, na abertura política, e eu encerro mais ou menos a minha pesquisa mais ou menos por essa época. Então, daí você já começa a perceber que a minha especialidade, a rigor, são os contextos autoritários, sejam eles nos anos 30, sejam eles nos anos 60 e 70, e como, via de regra, nos dois períodos eu me dediquei mais a estudar a cultura, né? Seja a cultura de homens, lá dentro da loja maçônica, das elites de União da Vitória, seja a cultura, né, da música e do contexto do rock no Brasil, mas o contexto autoritário, ele está ali batendo e conversando o tempo todo com essa cultura produzida pelas pessoas, com a cultura que circula, né, de modo amplo nos meios de comunicação. Então, a minha preocupação e a minha leitura sempre gira em torno desse dispositivo, né, e dessa produção cultural nos períodos aí, né, e esses períodos, assim, de forte expressão autoritária, em que o patrimonialismo brasileiro aflora de uma maneira muito vigorosa. Então, foram os meus focos de pesquisa, assim, via de regra. Então, quando eu comecei a atuar ali na Unespar, eu comecei atuando com ensino, formação de professores, mas logo essa trajetória me levou a ensinar aos meus alunos o Brasil República, e hoje eu me dedico a isso e me dedico a aulas de teoria da história também com eles, que é um assunto mais árido um pouquinho do que o Brasil Republicano. O Brasil Republicano é a área do coração, assim, a coisa que a gente está lendo mais frequentemente e se especializando. Então, acho que para efeito de apresentação tá bom, já gastei demais a paciência de vocês, né, Tadeu? E sou de União da Vitória, como o Tadeu já apresentou, né? Passei uns períodos fora, mas atuo aqui frequentemente, né? Agora, o que eu preparei para a gente conversar hoje? Eu preparei uma fala com 3 personagens diferentes, para a gente fazer um passeio um pouco por esse século XX, né? E, claro, esse início do XXI que a gente está vivendo, pensando algumas coisas e que também se relacionarão já com uma outra proposta que está vindo na sequência, que é conversar sobre essa ideia do racismo estrutural brasileiro. Eu acho que desse trabalho aqui, pelo que a gente estava dialogando, né, com a Thaís, com o Tadeu, deve derivar um outro trabalho em que o Wilton deve se envolver mais, e mais gente aí, para pensar um pouquinho nisso. Então, escutando a experiência dos militantes, né, do seu Aloysio, do seu Vitorino,
e daquilo que veio antes, eu comecei a organizar uma fala que tinha alguns elementos, né, já presentes por ali, né, por essas discussões, sobre a repressão, a rigor, e está me preocupando e estou querendo discutir um pouquinho dessa ideia de uma cultura de repressão, que está, de certa forma, assim, enraizada, bem consolidada, que, claro, não nasce na República, ela tem um histórico, um saldo do Brasil colonial e do Brasil imperial no Brasil, né, em todo o território nacional, e ela consolida, em certa medida, os nossos poderes constituídos e a própria constituição identitária da população, assim. Então, basicamente, a gente assistiu há alguns dias atrás, aí, cerca de uma semana e meia, né, uma fala da minha colega historiadora Lilia Schwartz, né, já falando militares. Eu acho que boa parte da conversa sobre essa cultura de repressão, ela tem um pouco dessa associação, né, com essa trajetória e do papel dos militares na proclamação da República, e que ela já faz uma fala excepcional lá no Roda Viva, mas faz parte do trabalho de pesquisa dela também, a respeito da característica particular com que os militares foram chamados a efetivar aquele golpe, né, republicano sobre o imperador Dom Pedro II à época, né? Claro que pressionados em acerto com os paulistas do PRT, né, pelas tensões abolicionistas que estavam no período, e que eles entendiam que o papel deles, de fato, era não só dar fim à República tal como ela estava posta, mas era também assumir alguns lugares, né, da coesão nacional, em certa medida, no Brasil. Então, assim, aquele fim da escravidão na sociedade imperial, ela é aqui, em grande medida, coloca os militares nessa posição tão ambígua, tão estranha, porque eles instauram uma república, na qual eles também, ao mesmo tempo, tomam ciência do problema das profundas desigualdades nacionais, né, e aceitando em seus quadros negros, né, libertos, negros que voltaram da Guerra do Paraguai, negros que trabalham, né, dentro das fileiras do Exército, já como, né, incorporados à dinâmica da caserna. Então, daí o papel dos militares parece que vai, em grande medida, amadurecer e se transformar em algo que vai modelar toda a nossa experiência, em grande medida, porque a gente fica vendo essas coisas retornarem depois em 30, né, com os movimentos tenentistas, a gente fica vendo retornar em 64, então, essa cultura autoritária e repressiva, né, a gente tem que entender isso, que ela fica como uma espécie de pano de fundo, né. E aí, do primeiro personagem que eu gostaria de pensar um pouquinho o que acontece, porque ele é uma personalidade que vai ser trabalhada dentro da memória nacional, depois lá na ditadura militar, lá em 70, é a história do João Cândido, né? Um marinheiro, né? Um chamado conegaço, né? Com experiência de guerra na Guerra do Paraguai, que lá em 10 vai liderar uma rebelião gigantesca, né? Contra a Marinha, pediu o fim dos castigos corporais, é conhecida na história, nos livros didáticos, aí como a Revolta da Chibata, né? Acho que todo mundo ouviu falar da Chibata em algum momento aí, e em 10 o João Cândido brada, né, nós marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos não podemos mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, pedindo pelo fim da palmatória, da chicotada, e não só isso, essa rebelião, ela se apossa praticamente das naus, né, de pelo menos 5 embarcações da Marinha Brasileira à época, inclusive em Minas Gerais, que é um porta-aviões recém-adquirido para fazer os trabalhos de defesa costeira brasileira, e com essas belonaves, né, vão ameaçar a Baía da Guanabara, o Rio de Janeiro, o presidente Marechal Hermes na época, né, exigindo o fim, e claro, impondo aos oficiais da Marinha a solução dos problemas de repressão constante aos quais eles estavam submetidos, que já tinham sido extintos no Exército, e não para a arma da Marinha. Então o João Cândido, com esse motim, né, ele consegue um estrondoso sucesso, porque à medida que ele ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro, né, e ele tem aquele momento um militar no governo, né, que é o próprio Marechal, não há muita escapatória para o poder constituído à época, senão conceder aquilo que o João Cândido está pedindo e os seus revoltosos na revolta da Chibata. Então eles, de fato, rapidamente têm o seu pleito, as suas demandas atendidas,
né? E os castigos são extintos, os oficiais que flagrantemente cometem esses abusos são notificados e têm que se comportar de uma outra maneira. No entanto, esse episódio fica marcado na memória militar brasileira como uma espécie de humilhação, né? Ela fica como uma grande mágoa em relação a justamente essas classes populares, né, de marinheiros negros que se rebelam, têm o seu pleito atendido, né? E isso é novembro, né, de 10, e logo um mês depois estoura uma outra revolta, na qual o João Cândido não está imediatamente implicado, mas ele é vinculado, né, a ponto dele ser qualificado como um dos participantes, preso e expulso, né, da Marinha. E a situação da prisão do João Cândido foi exemplar, porque ele mais 17 companheiros foi preso na Ilha das Cobras, né, perto da noite de Natal, na véspera, no dia 23 para o 24, e eles passam do 24 para o 25 presos numa prisão na Ilha das Cobras, numa cela recentemente pintada ou lavada de cal. E claro que esses marinheiros colocados nessa situação, né, com pouca vestimenta, numa ilha que é muito mais frio, todos eles vêm a óbito, com exceção do João Cândido. O João Cândido é um homem forte, valente e tal, e consegue sobreviver, apesar de ficar debilitado fisicamente. Então, assim, a gente vê um flagrante descumprimento, assim, dos direitos de cidadão dele, e aquilo, notoriamente, depois é identificado que foi feito como uma espécie de vingança, né, como uma espécie de resposta ao fato de ter participado da revolta chibata como um dos seus líderes e ter conquistado aquilo que conquistou. Então, esse ponto particular do João Cândido é interessante porque a gente vê que por todo o período, em 1910, durante a Belle Époque, durante o período florianista, ainda logo no começo da República, a gente tem várias insurreições. O Brasil está muito longe de ser um país pacífico. Ele está em convulsão, em grande medida. Então a gente vê que tem várias revoluções republicanistas já sobre Floriano Peixoto, a gente depois vai ter a revolta da vacina movida por Lauro Sodré na época do Washington Luiz, a gente tem a chibata, a gente tem vários momentos de instabilidade, e a gente percebe que, assim, naquele contexto, a gente tem uma espécie de separação aguda, ou muito flagrante entre o povo, né, a população brasileira, majoritariamente negra, e saída da escravidão, em grande medida, e as elites dirigentes. Então, assim, era muito fácil, naquele momento, agitar falas contra as elites políticas, né, porque elas, em certa medida, estavam cindidas e afastadas da vivência cotidiana do Brasil. Então, a cultura popular é uma cultura que, à medida que as reformas urbanas vão acontecendo no Rio de Janeiro, que vai havendo movimentos de modernização na sociedade, né, elas vão passar a serem cada vez mais conectadas e tendo que ser incorporadas a uma sociedade que antes, no regime imperial, a ordem hierárquica era muito diferente, era só de cima para baixo mesmo, e ela, de certa forma, modulava. Então, o mundo republicano ele tem que se acomodar e ter um choque aí de interpretação e de incorporação dessas camadas populares. Há um historiador, que é o José Murilo de Carvalho, que vai falar o seguinte, inclusive, por exemplo, sobre o samba no Brasil. Ele vai dizer que o samba acaba sendo uma espécie de outro lugar da cidadania no Brasil, né? O espaço da favela, o samba, a escola de samba, né? Porque o Estado não consegue prover os atributos mais básicos da cidadania, de seguridade, o sentido de comunidade todo era dado e construído lá, na cultura popular. Então, isso é uma fala que vai ter um impacto muito grande e que vai se transformando à medida que os anos 20 vão acontecendo, né? E aí a gente começa a ter uma série de movimentos tenentistas, né? Durante a Primeira República, movimentos efetivamente militares novamente, depois de alguns anos de governos civis, né, que vão colocar em xeque essa Primeira República, né? Então, à medida que Vargas, com a Aliança Liberal, chega ao poder em 30, basicamente boa parte do investimento que vem dali, por conta do apoio que essas classes de tenentes buscam com relação ao povo, é justamente fazer um investimento do Estado, que se constitui em 30, com essa cultura popular do morro, do samba, da favela, dessa identidade, né, conectada às camadas populares, né? A gente tem que lembrar que ali tem o rádio chegando, tem toda uma necessidade de comunicação com essas camadas populares, né? E praticamente o que acontece de 30 até 37, e depois um pouco além, com o Estado Novo também, é uma espécie de grande pacto entre essas classes dirigentes e o povo, né? Getúlio Vargas justamente tentando
uma lógica de acomodação que pactua entre o que as camadas populares podem ofertar com o seu trabalho, com a sua participação na sociedade e as elites dirigentes que estão aí. Naquele mesmo contexto da cultura, né, varguista, do regime varguista, os setores intelectuais das elites é praticamente chamada a governar junto com o Estado, e aí, assim, tanto intelectuais acadêmicos da alta elite brasileira, como Gilberto Freire, que vão construir toda aquela tese da democracia racial no Brasil, quanto os paulistas revoltosos de 22, né, da Semana da Arte Moderna, que vão brigar, inclusive, com as ideias europeias que estavam vigentes desde o início lá da República, onde o parâmetro de música era europeu, onde a urbanização era europeia. Então, havia toda uma espécie de pensar uma nação por dentro agora, né? Então, incorporar os intelectuais de 22, né, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, chamá-los para dentro do Estado, os intelectuais do Nordeste, da alta elite acadêmica, para dentro do Estado, fazia parte desse projeto de tentar fazer uma integração com essas camadas e essa cultura popular. Está acontecendo também várias coisas que vão amadurecendo nesse período, né? Vargas assina uma lei de direitos autorais para os artistas, tinha trânsito com a classe artística, promove a cultura para um patamar diferente, promove os cassinos, né? Você tem uma abertura do jogo como uma alternativa, o teatro de revista. Então, Vargas é um cara que conversa com a classe artística e integra boa parte daquilo que o próprio povo produz enquanto cultura para dentro do Estado. E para dentro né, e repercute isso na sociedade de uma maneira muito ampla, né? Os cinemas e os estúdios de cinema com Atlântida da Veracruz estão acontecendo, né? E toda essa cooptação de intelectuais vai amoldando a cara daquele regime. Então, assim, tem um contexto do recrudescimento desse autoritarismo do Vargas, que vai levar até o Estado Novo, né? Então, à medida que ele se consolida em 2 mandatos, né, já no segundo de maneira um pouco estranha, mas em 35, a toda essa movimentação do Partido Comunista, da chamada Intentona Comunista, e que vai, em grande medida, ser a disparadora daquilo que o Estado Novo vai fazer, a gente tem uma dinâmica de se preocupar com a ação dos comunistas no Brasil, porque eles estavam amadurecendo desde 22, nos movimentos tenentistas, mas com Vargas no poder, ele vai assinar um documento que talvez seja o documento mais trágico que a gente tem para o exercício da cultura no Brasil, que é a chamada Lei de Segurança Nacional. Ela tem implicações imediatamente políticas, né, com a perseguição política a rigor, mas ela impacta sobre a cultura de uma maneira muito forte, né? Ela que em cascata vai impactar toda a dinâmica de produção cultural, tendo em vista que ela vai pressionar pela identificação dos valores, né, que os militantes e que as pessoas na sociedade têm e que, via de regra, são subjetivos. Então, assim, na Lei de Segurança Nacional, ela começa... Eu vou ler só 2 ou 4 tópicos dela para a gente entender o que eu estou querendo dizer aqui. Ela diz o seguinte, em 35, Getúlio está assinando e dizendo assim, artigo 1º, tentar diretamente, por fato, mudar por meios violentos a Constituição da República no todo ou em parte, a forma de governo por ela estabelecida. Então, sob a justificativa de proteger o poder constituído, a gente tem que, né, vetar aqueles que estão se movimentando contra. Isso é legítimo, isso é cabível, né? Mas, a partir daí, ela vai se desdobrando sobre aqueles que fazem reunião, né, que, de certa forma, têm ideias de propaganda diferente daquela que é o poder político vigente. No segundo, diz assim, opor-se alguém diretamente por fato à reunião ou ao livre funcionamento de qualquer dos poderes políticos da União. E depois, num outro capítulo da lei, ela começa a ficar mais abrangente e subjetiva ainda. Ela vai dizer o seguinte, são crimes contra a ordem social. E aí que a coisa começa a ficar problemática para a cultura. Porque enquanto ela diz que proibir uma reunião de poderes constituídos é válido, enquanto ela diz que opor-se diretamente ou por fato a autoridades constituídas, ok. Só que quando ela põe no segundo capítulo crimes contra a ordem social, ela transforma em elementos genéricos coisas que deveriam ser muito objetivas. Então ela diz o seguinte, incitar, esse é o artigo 14, diretamente o ódio entre as classes sociais. E aqui ela tem um inimigo claro, né? Em certa medida, é o próprio comunismo que ela está olhando aqui por conta de uma tese, né, de luta pelas classes sociais, não necessariamente de incitação ao ódio, mas ela coloca isso nesses termos, né? No artigo 15 diz, instigar as classes sociais à luta pela violência. No 16 ela diz, incitar a luta religiosa pela violência.
E, por fim, incitar, preparar atentado contra pessoas ou bens por motivos doutrinários, políticos ou religiosos, que talvez seja o mais abrangente. Então, você tem um conjunto de crimes contra a ordem social que, aqui no contexto de 35, é até relativamente bem qualificado. Mas isso vai ficar muito complexo depois de 1946, com o período Dutra, e depois de 67 em diante, quando os militares também começam a escrever suas constituições. Né? Essa lei não cai, ela não deixa de existir, mas ela vai ganhando penduricalhos, emendas, que vão deixando ela cada vez mais abrangente, mais estranha de se interpretar, por assim dizer. Então, assim, no contexto do Estado Novo, a gente tem um órgão criado, né, para controlar e gerir a propaganda, que é o chamado DIP, né, o órgão de imprensa e propaganda, né, e que ele vai se preocupar essencialmente com a constituição do nacionalismo do Brasil, uma identidade a ser consolidada, portanto, essa propaganda e o conteúdo que é para o rádio tinha que ser, né, previamente preparado pelo Estado, né, e basicamente esse controle ia ter que passar também por aquilo que não se deve dizer na sociedade, tendo em vista os crimes de ordem social. Né? Porque se as pessoas incitarem, falarem, promoverem debates e fizerem críticas efetivas ao governo, elas podem estar incorrendo nesses crimes de ordem social. Então, assim, conteúdo do rádio, cinema, música, todas começam a passar por controle. Os sambas acabam sendo doutrinados, né, em certa medida, porque eles têm que deixar de ser o samba do malandro, né, do malandro de rua, com a navalha no bolso, que se defende, que tem uma estética e um modo de vivência junto às comunidades, e os sambas têm que ser os sambas agora do trabalhador, o samba do recenseamento, o samba do cara que pega o trem e vai, pega o bonde, vai para o trabalho. Então tem toda uma transformação e um debate dos sambas ali acontecendo por conta dessa necessidade do Estado, né, ver esses conteúdos controlados e do DIP controlar. Né? Em 38, só para a gente ter uma ideia, tão logo o Estado Novo tinha sido promulgado após 37, os rádios receptores já ultrapassavam a casa do 1º milhão no Brasil. Então já era tinha uma penetração expressiva entre as elites e classes médias, assim, mas efetivamente isso atingia uma massa populacional bem grande, né? E na criação do DIP, por exemplo, o Estado Novo se propunha o seguinte, abre aspas, fazer censura do teatro, do cinema, de função recreativa e esportiva de qualquer natureza, da radiodifusão, da literatura social e política e da imprensa. Então, veja, isso era o órgão de publicidade e propaganda do Getúlio e estava dizendo que era isso. A censura não estava lá na Lei de Segurança Nacional, ela estava no DIP, que era o órgão que ia fazer a censura. Então, esse DIP exercia isto com o olho na Lei de Segurança Nacional, com o olho no que o artista estava falando, seja lá na música do rádio, seja no samba que circulava na sociedade, seja lá nos espetáculos de rua, seja numa partida de futebol que alguém resolveu fazer algum discurso lá acontecendo, enaltecendo ou pichando o regime, né? Ou, ainda assim, questionando alguns valores que o regime tinha. Então, assim, isso se justificaria, na ótica do Estado Novo, assim, daí abre aspas, estimular atividades espirituais, colaborando com artistas e intelectuais brasileiros no sentido de incentivar uma arte e uma literatura genuinamente brasileiras. Então, nisso, aquele círculo de intelectuais que estava pensando no nacionalismo, né, se conectava ao DIP em grande medida pensando no estabelecimento da identidade nacional. Então, assim, é o nacional e o popular que andam, em certa medida, de mãos dadas por todo o período de 30 até 45, quando você tem essas preocupações. E para isso, para fazer essa arte genuinamente brasileira, poderia se conceder até prêmios, né? Aí nasce a Noite da Cultura Brasileira, né? Da música brasileira, onde você vai fazer os sambas, como um concurso mesmo de música, e você vai premiar com prêmios em dinheiro. Nasce o certame das escolas de samba, né? Como uma coisa organizada. A partir de 32 eles começam a se organizar, mas em 36 isso já está plenamente consolidado, né? Então você tem uma série de coisas que vão acontecendo na legitimação do Estado e dessa identidade que compõe também com a cultura popular brasileira. Ou seja, o samba que vem do morro, que vai passar por um processo de domesticação e de mudança dos seus conteúdos mais marginais para aqueles mais adequados e justos, né? E a censura ali acontece, né, assim, pontualmente nas músicas que estão consideradas enviesadas ou de ideologia contrária ao regime, e assim vai. Nesse contexto, é que eu gostaria de pensar um pouquinho na trajetória do Monteiro Lobato, que é um cara que a gente conhece muito por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que é
a obra que chegou mais perto da gente. Fale, Tadeu. Eu só queria, enquanto toma uma aguinha, antes de você entrar no Monteiro Lobato, queria só que você comentasse, você começou falando, né, sobre o que foi considerado O João Cândido, o marinheiro, né, mais revolucionário do Brasil, João Cândido, e citou a Guerra do Paraguai. E há uma citação interessante, que a Guerra do Paraguai talvez tenha sido uma das poucas, se não a única guerra na história, pelo menos no Brasil, com certeza foi, onde você teve mais perdas de soldados, né, de praças, no retorno para casa do que durante a guerra. Porque voltavam os negros e voltavam armados, em 1865. E, enquanto isso, a sua família continuava escrava. E a história, né, nos diz que o número de mortos feitos de negros mortos, né, praças mortos por oficiais, é uma coisa assim, uma barbaridade. Eles matavam, inclusive, por você não ter os próprios coturnos com os cadastros amarrados. Era crime para ser executado. O Exército Brasileiro matou uma quantidade enorme de soldados negros que estavam voltando porque a ordem, inclusive, do pacificador, né, que não era pacificador nem nada, mas é a ordem dada tanto por Dom Pedro II quanto pelo próprio Duque de Caxias, quando fez o retorno, era elimine. Há um documento que diz elimine todos. Ou seja, não volte com negros armados. O risco social era muito grande. Assim, havia por parte das elites esse medo, né? Esse fantasma de uma revolução negra no Brasil. Isso é um fato, de fato, bem documentado já. Se repetisse o Haiti, né? O Haiti é o favor das elites brancas brasileiras, era o Haiti. Agora, tem uma coisa interessante quando se fala João Cândido, porque é importante lembrar que o João Cândido, depois de expulso da Marinha, ele passou a ter uma vida miserável. Né? Não teve pensão, não teve a expulsão dele. Morreu no Morro, no Rio de Janeiro, na década de 70, e quando tentaram reconhecer que ele era um dos combatentes, uma das pessoas que tinha uma história dentro da Marinha, na época, o presidente general, né, ditador presidente, que era o Médici, né? Ele faleceu, né? A orientação dele é que não se traidores da pátria. E ele foi homenageado, não pelo Exército, não pela Marinha, mas homenageado pelo João Bosco, né, que fez eu vou chegar nessa parte, né, que era muito tempo. Exatamente, ele acabou sendo homenageado de uma forma muito diferente do que se esperava. Eu acho interessante quando você coloca esse processo de 1935, na Intentona, e depois do Paulo Cohen, né, em 1938, que você tinha as eleições, teria que ter as eleições em 38, e em 1937 o Getúlio dá um autogolpe, né, baseado na falsa informação. Aliás, já tinha fake news, né? Que se falava num golpe quando os comunistas tomaram o poder. Eu estou falando isso porque, recentemente, quando você tem o Bolsonaro e toda essa paranoia, aliás, escutamos hoje um deputado falar que nas escolas estão recuperando a escola cívico-militar para ensinar civismo, porque os comunistas sempre tentaram estar nas nossas escolas. E esse processo, esse fantasma, esse mito do comunismo sempre ter tentado tomar 22, 35, 68, 54, tentar tomar o poder, ele está muito documentado no Orville, né? Orville a palavra Orville é o livro, né? Livro ao contrário, que o general Leônidas Pires Gonçalves escreveu e tentou publicar em 1984, foi proibido durante o governo do presidente, logo o primeiro presidente eleito pelo Colégio Eleitoral, depois quando encerrou a ditadura, né? E agora está sendo muito lido. E é interessante porque eles têm uma justificativa, inclusive do Bolsonaro, que eles têm que derrotar os comunistas que tentam tomar o poder. Eu acho que se você pudesse, só antes de passar para o Monteiro, eu só quero aqui, me permito só agradecer, primeiro a Thaís e ao José, né, José aí de União e a Thaís, que foram as pessoas que estão sempre idealizando nosso bate-papo, o Derek, que nos dá a sustentação aí, que não aparece, mas dá a Betinha, e aí o pessoal que está nos acompanhando, Luciano, Xavier, a Maria, o Zecão, Aparecida, Eli, a Cleide Lavorati, Lucas, Sérgio Biratã, o Everson, a Karina,
Wanda, Júnior, Luiz Rosa, Davi, a Georgia, tem bastante gente hoje está conosco, está ali, Sirena, Edmara, depois na sequência a gente vai lendo, mas eu desculpe eu lhe interromper, mas acho que é importante lembrar que o João Cândido, até hoje, ele não tem o reconhecimento da sua expulsão como um ato político. Ele morreu, foi enterrado e foi ignorado, não foi anistiado. Aliás, a anistia que apanhou os torturadores não apanhou o João Cândido. E uma curiosidade, né? Ele foi colocado, quando se colocou no presídio que ele foi colocado, na cela que eles foram jogados, foi no mesmo presídio que o Tiradentes foi colocado, né? Exatamente. Puseram Tiradentes, eles acabaram colocando também o João Cândido e aquela parede que se fala, né, de cal que eles haviam pintado, por conta do calor, né, eles jogaram cal virgem em cima deles também. Então, as pessoas morreram porque a sua pele acabava desmanchando, né? Então, desculpe só fazer essa interrupção, mas acho que o João Cândido ainda é uma pessoa que um dia, talvez, essa falsa democracia racial que não existe no Brasil, né? Nós somos um país ainda escravista, extremamente preconceituoso, inclusive com os temas sobre escravidão. Mas eu acho que isso aí... São temas polêmicos ainda hoje, né? É contada, né? Mas era só uma interrupção aí na sua... Não, é isso. E enriqueceu bastante já, inclusive, algumas coisas que a gente escapa, né, quando a gente vai preparar a conversa. Não, mas realmente esse fantasma do comunismo, a gente já vai voltar a ele um pouquinho aí, porque o próprio Monteiro Lobato é um desses que também se assombra com essa coisa dos russos, né? Olha a revolução nos moldes russos, a gente não pode deixar que isso aconteça no Brasil. Isso era uma preocupação dele. Então, assim, em 24, pouco antes do Getúlio chegar ao poder, ele constitui a Companhia Editora Nacional, talvez a maior editora que a América Latina estava conhecendo naquele momento, com intelectuais católicos, com um grupo de investidores paulistas, tinha um poderio de investimento sendo levantado com a Companhia Gráfica Editora, e era o período do Arthur Bernardes, naquele momento. O tenentismo já estava se mobilizando e o país estava em pé de greve, assim, completo, né? Por condições salariais, de trabalho e tudo aquilo que a classe trabalhadora solicita regularmente, né? Quando é concedido a ela essas chances, né? E um dos tenentes aí, José Carlos de Macedo, né, é um desses militares que são combatidos pela República lá em São Paulo. O Lobato apoia uma fala dele em relação a voto secreto no Brasil, que é uma das bandeiras, inclusive, que vai levar o próprio Getúlio a lutar contra as oligarquias no país e tal. Ele vai apoiar e criar uma fala toda sobre voto secreto, né, militar, digamos assim, avidamente em palestras, falas, né, e escritos também dele na época, e esse processo todo, lentamente, e aí tem as dificuldades dos anos 20 ali que ele vai sofrer, de abastecimento de energia, o próprio Estado não dando muitos subsídios que eles esperavam receber, a Companhia Editora Nacional entra num processo de concordato e falência. Só que assim, a campanha pelo voto secreto é muito mal visto pelas elites naquele contexto. Então ele é um oposicionista, claro oposicionista, né, às elites da Primeira República. Então, assim, à medida que ele sobe digamos assim, o apoio que ele faz em relação ao voto secreto e Getúlio chega ao poder, a gente tem uma posição mantida pelo Monteiro Lobato de oposicionista, porque ele, junto com os paulistas, né, ele vai ver a revolta constitucionalista acontecer, né, e, na sequência, ele se engaja pela campanha do petróleo no Brasil, tendo pedrado a Companhia Editora Nacional, sendo visado pelos poderosos da Primeira República, né, ele começa a ser uma pessoa incômoda, né, ao regime, seja ele, né, do período ali do Arthur Bernardes e Washington Luiz, e depois, sob Getúlio também, à medida que ele começa a se engajar, né, pelo petróleo nacional e denunciar o que é feito com a Standard Oil, né, com as exploradoras do petróleo aqui, em detrimento do empresariado local. Então, assim, ele começa a escrever várias cartas, tendo em vista que ele começa a ser restringido justamente nas mídias, no rádio, não tem tanto espaço, naquela época não tinha televisão ainda, né? Ele começa a agir por meio de cartas e escreve ao presidente do Conselho Nacional do Petróleo, à época, que é um general, né? E o general fica pé da cara com o Monteiro Lobato, né? Com as cartas que ele está escrevendo, e às vésperas de uma viagem para a Argentina que ele vai ter, ele vai ser preso, né?
ele vai ser fichado no DOPS, vai ser, isso é janeiro de 41, ele é liberto depois de 4 dias, ele não fica muito tempo na cadeia, e a partir daí o Tribunal de Segurança Nacional se ocupa do cargo dele, porque a Lei de Segurança Nacional tinha criado, logo na sequência, o Tribunal de Segurança Nacional para julgar os casos, né? E o Monteiro Lobato é um desses que é julgado pelo Tribunal de Segurança Nacional, e ele é preso e solto, e logo na sequência condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional, ao que faz com que ele seja preso novamente. Então ele é preso 2 vezes, 2 momentos diferentes. Em janeiro de 41, e depois ele fica mais 12 dias preso por ordem do Tribunal de Segurança Nacional. Ele mesmo qualifica na obra, que isso, na época, né, que isso é manobra do fascismo. E ele fala assim, né, aqui eu estou condenado a 6 meses, mas ele fica detido primeiro no Hotel Tiradentes, veja só que diferença de tratamento, né, porque ele é pertencente das elites paulistanas, né, branco, né, e aí ele vai ser o camarada que fica no Hotel Tiradentes porque ele estava muito magro, e os homens do tribunal acharam que era perigoso deixar o Lobato lá, preso, e ele morrer. Eles não queriam o risco da morte dele ser atribuído ao Tribunal de Segurança Nacional. Então você veja que ele fica os 12 dias e depois ele vai ser conduzido, né, para a cadeia para ficar mais 6 meses. Só que, claro, no meio do caminho o Getúlio dá um indulto, libera o Lobato e tal, e diz que aquilo é absurdo, né? No entanto, o Lobato não vai ter paz, porque, bem ou mal, ele continua engajado na campanha do petróleo, e isso começa a produzir uma pressão sobre o Getúlio que vai para além do Lobato, né? O que ele fala publicamente, né? Vai ter um desdobramento na sociedade, na nascente burguesia nacional, né? E as pressões pela nacionalização do petróleo vão fazer com que o próprio Getúlio depois crie, né, a Companhia do Petróleo Brasileira, que é a Petrobras que a gente conhece hoje. Mas o que vai acontecer com o Monteiro Lobato é o seguinte, um livro chamado Peter Pan, ou História do Mundo para Crianças, na época, ele é começado a ser perseguido e visto pelos censores que olham para a obra Peter Pan, que todo mundo conhece a história do Peter Pan, né? Aquele menino que não queria crescer, vive lá com a Andy, a Sininho e tal, e os censores liam aquele documento, né, aquele produto do Monteiro Lobato para crianças, como uma doutrinação, em certa medida, né, porque eles consideravam que aquilo era um sentimento errôneo em relação ao governo, aquele tipo de postura rebelde do personagem, né? Eles amoldavam o espírito da criança a uma mentalidade demolidora do nacionalismo, né? Iam contra a formação de uma juventude saudável, patriótica e dentro dos princípios da tradição cristã. Era isso que estava escrito nos relatórios dos censores sobre o livro do Monteiro Lobato, né? Justificando a apreensão do livro dele. Então, assim, ele é um cara que, pelo engajamento político e por ser um oposicionista, ele acaba ganhando a inimizade do Estado, e o Estado o persegue com as ferramentas que tem, apesar dele ser um personagem, uma personalidade da elite, né? Então ele é perseguido de forma, digamos assim, usa-se um subterfúgio, né? Que é a censura dos seus livros. Então se apreendem à época, né? 142 livros nas livrarias, retiram todas as obras do Monteiro Lobato que já estavam nas escolas, né? E todos os exemplares na juntada que foi feita, foram mandados para as fornalhas da caixa de amortização, que era onde se queimava os papéis velhos lá do Império e tal, e foram queimados. Então, a queima de livros no Brasil, ela foi uma queima institucional comandada pelo Estado, ela não foi uma queima dos revoltosos na rua, como nós tivemos, né, os cenários do nazismo europeu, que se queimava livros, né, pelos apoiadores de Hitler na rua, né? E ali, no Brasil, nós temos uma situação curiosa, né? Que a censura produzida pelo Estado faz com que se queime os livros dele em função dessa participação política e desse valor atribuído a uma obra que, na verdade, né, pode-se posto alguns questionamentos, mas efetivamente não há uma militância política dentro daqueles livros, né? Mas se enxerga isso se transforma numa camada ideologizada, né, sobre essa censura que se dá, né? Então essas censuras, elas são feitas durante o Estado Novo, né, de uma maneira muito diferente da censura que é feita depois dos anos 30, porque nos anos 60 e 70, dos militares, né. Na época, por exemplo, em 41, o relatório do DIP identifica direto ao presidente, né, 373 músicas proibidas no Brasil, por exemplo. É um número pequeno, relativamente pequeno, mas elas, de fato, não dizem o que elas têm que dizer, que é o elogio ao regime, que é o apoio ao presidente Vargas, né?
São 108 programas de rádio à época também vetados para execução. Então, assim, isso se explica muito porque o DIP, na época, não tinha tanto a ideia de censurar, rigor ou taxar o que as pessoas querem dizer. Não era dar o cala-boca, mas era conduzir como se devia falar o elogio ao presidente à época. Então, assim, era uma condução do processo da elaboração da propaganda, muito mais do que uma censura, tá? A imprensa escrita se manifestava, né, com a presença de censores nas tipografias, nos jornais, nos editoriais dos jornais, né, que auxiliavam na publicação de boas notícias sobre o regime. Então, ele tinha um caráter, digamos assim, muito mais condutivo do que censório. Então, as censuras, elas eram pontuais, de uma maneira muito, digamos assim, cirúrgica, né? Então, aqui tem um potencial perigo, a gente vai lá e, de fato, censura, né? Então, isso tudo vai amadurecendo, né? E aí eu vou falar do último personagem, que é o Marighella, que está ali nesse contexto de 32, 35 também, em duas situações diferentes, né? Antes de ser um comunista, a gente tem que lembrar que o Marighella, né, é um oposicionista a Getúlio. Em 32, tanto os paulistas estão dando, digamos assim, um ultimato a Getúlio para que ele escreva uma Constituição relativamente adequada depois de 30, né? E na Escola de Medicina da Bahia está lá um dos estudantes rebelados, falando contra o Getúlio, é o próprio Marighella. Ele ainda não é um comunista de carteirinha afiliado, mas ele vai, logo na sequência, vai ser um passo natural para ele se afiliar ao PC e depois ter toda a trajetória que ele teve dentro do PC. Né? Então a gente começa a perceber, e aqui eu não vou ficar falando muito, porque a gente já teve a última live falando do Marighella com o Mário, né? Então, assim, eu vou só pontuar algumas coisas bem particulares, né? Como o Marighella também é preso em 36, né? E aí, veja, o mesmo contexto que está se prendendo o Monteiro Lobato está se prendendo o Marighella. E ele é preso e ele passa pelo Tribunal de Segurança Nacional, tem a sua tortura, tem também uma situação, né, de rompimento dos direitos humanos, claro, sendo feito ali, depois ele como deputado vai denunciar, vai ter participação em relação a isso, mas ele vai, em grande medida, ser um sujeito que, à medida que ganha a liberdade, tendo sido condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional, ter uma situação muito particular dentro do imaginário político brasileiro, porque ele acaba sendo eleito ou escolhido como uma espécie de inimigo público número 1, por ser comunista já, né, identificado como tal, participante das lideranças comunistas, por ser negro, e isso é uma coisa que a gente não pode deixar de situar nesse cenário, né? E ele, em grande medida, vai acabar se transformando num símbolo pelo qual, né, aquele comunismo que logo depois Dutra vai perseguir muito avidamente, né, porque o Getúlio tem uma situação relativamente ambígua com os comunistas, né, ao mesmo tempo que os persegue, ao precisar apoio e os militares estavam pressionando de novo, ou os liberta e pede apoio político deles, e eles, em grande medida, fazem com que o queremismo, como partido de massas que era na época, retornem, né, ao apoio ao Getúlio, com todos os problemas que isso possa ter, né, enquanto escolha política. Mas, enfim, o Marighella é um camarada que, em grande medida, né, ele passa por esse problema todo, né, de ser identificado de uma maneira discricionária dentro desse universo. Veja, ele disputa eleição dentro do Partido Comunista com o Sacheta, né? Ele tem o apelido dentro do Partido Comunista de preto, né? Embora para a Bahia ele seja um mulato claro, não suficientemente escuro para ser chamado de negão, mas, né, a gente sabe das diferenças regionais do Brasil. Em São Paulo e no Sul ele seria um negro, de fato, né? Ele se identificava como mulato, como o próprio Mário falou ali, né? Mas ele disputa com lideranças do partido que são brancas. Então, essas tensões estão dentro do partido também, em grande medida. E isso, digamos assim, ultrapassa, né, o espaço do partido. E esse Marighella, né, tendo assumido as lideranças do PCB, né, assumindo as posições pró-guerrilhas, né, depois de ter por muito tempo defendido a posição stalinista clara, não ter entendido como o PCB que não deveria ser fazer a luta armada, mas depois vem a fazer essa luta armada, né, efetivamente, né, e tendo esse apelido, né, a gente vê que ele acaba sendo um personagem que o regime, por que é que o libertou? Eles poderiam ter retido o Marighella como eles retiveram o Prestes, com o que eles fizeram com a Olga, com os demais, né? Então, assim, a gente não pode afirmar isso porque a gente não tem documento suficiente, mas há quase que uma intencionalidade na libertação do Marighella pouco antes da condenação dele. É aquele sujeito que é o bandido perigoso, né?
É um marginal perigoso negro à solta na sociedade que a gente tem que dar cabo e persegui-lo, né, constantemente. Então, assim, ele acaba atuando como uma espécie de imaginário que remete ao que essa sociedade brasileira tem a respeito do João Cândido, e eu já vou retomar a ele, voltar a ele, porque ele faz esse papel desse símbolo no imaginário brasileiro, né? Então, assim, porque ele estabelece exatamente esse vínculo claro entre militância política, né, e as bases trabalhadoras pobres e negras do país. Eu acho que isso é bem importante a gente reter. Então, quando o Dutra começa o contexto de perseguição aos comunistas aí de maneira bem clara e efetiva, né, começa a querer reconduzir os sindicatos, né, a uma conformação diferente daquela que Vargas estava fazendo quando estava, né, tentando abrir já em 52 e 54, né? Então, assim, eles são os inimigos preferenciais, né? E lá na Constituição que Dutra vai aprovar daí, acrescenta-se à Lei de Segurança Nacional uma ideia que é nova sobre a Lei de Segurança Nacional. Ela vai dizer assim, existe a subversão da ordem e existe a ideia de ataque moral e aos maus costumes. Então, isso fica incorporado no nosso texto constitucional, ampliando a ideia de inimigo interno no Brasil e a procura da propaganda diversa que existe dentro do país. Então, veja, nós temos uma primeira camada da Lei de Segurança Nacional que é getulista. A segunda camada vem com o governo Dutra, que é essa de inimigo interno e de ataque moral ao mau costume. Isso acaba sendo... Isso está escrito no texto da lei. Então, veja, o quanto se alarga o grau de culpabilidade de muita gente que por ter feito uma coisa, sei lá, que vai em direção a ter falado um palavrão, ter agido impropriamente, de fato, pode ser também qualificado como um inimigo ideológico claro. E depois de Dutra vem as reformas de base, a briga pelo salário mínimo, a reforma agrária, a remessa de lucros que Jango vai, né, em grande medida passa por Juscelino, Jânio Quadros e João Goulart, né? Eu vou passar rapidamente, não vou ficar entrando em detalhes, porque senão a nossa live vai se estender muito aqui, né? Mas, assim, o entendimento de cultura naquele contexto, ele primeiro vai se alargar quando o espaço democrático se abre após Dutra, né? Com esses 3 presidentes, mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer vários problemas com os quais os militares vão se assombrar e vão fazer aquilo que fazem em 64. Não vou ficar fazendo análise política do período com fins de síntese, porque eu quero falar da cultura. Então, o que vai acontecer depois de 64, né? Depois do golpe implantado? A gente tem uma bifurcação na cultura, que é o seguinte, né? Eles, ao mesmo tempo, querem restringir conteúdos, da mesma forma como na época de 37, Getúlio quer controlar os opositores, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm que olhar para o nacionalismo e fazer algo em direção à consolidação da modernização e da produção de cultura nacional. Porque é isso que os militares têm em comum, né? Os militares de direita clássicos, conservadores, com a esquerda, né? O nacionalismo é uma vertente comum até 64, até os anos 70, depois de 80 que essas coisas vão mudar um pouco. Mas, enfim, eles vão, primeiro, criar órgãos de censura específicos, porque eles contam com 2 legislações já, tanto a de Getúlio quanto a de Dutra, que não caíram. Então, os militares não inventam a censura, né? Eles se apropriam de digamos, um saldo repressivo, de uma cultura repressiva que está vindo, e, digamos assim, dão o 2.0 nela, dão o upgrade, né? Vamos criar os órgãos que regulam esta coisa, né? A ideia da Lei de Segurança Nacional e a ideia de controle censório. Então nasce aí o Departamento de Censura e Diversão Pública, né? Que é o órgão que vai regular toda a censura prévia no país e diz todos os produtos de cultura, música, cinema, teatro, televisão, ter que vir o texto até um órgão do Estado, até um censor, ser lido, interpretado e dito, pode-se dizer isso, ou não pode-se dizer aquilo, né? E depois, quando as coisas começam a dar errado e ter problemas dentro desse DCDP, tem o Conselho Nacional de Censura, que é um conselho superior para arbitrar os litígios, né? Não, mas isso foi arbitrário, isso não foi arbitrário, então o conselho vai fazer isso. Então isso vai amadurecendo à medida que 68 acontece, né? O AI-5 acontece, e a primeira etapa que os militares queriam, que era justamente separar as bases, né, das intelectualidades, né? Estudantes, pessoas que pensavam sociologia, economia, política, história, né, dessa correlação entre bases e apoios, né, políticos e militâncias a caráter, né? Então, o que vai acontecendo, né? O nacional e popular vai se articulando de uma maneira muito diferente da que se articulava lá em 30, porque ela tem uma outra forma de relacionar e ela tem uma conexão que é assim, como os militares interditam
né, os canais oficiais de participação política, né, os partidos, os primeiros deputados são cassados, depois os partidos são abolidos, enfim, você tem um vedamento da participação popular a caráter. A cultura é o lugar para onde as pessoas vão migrar para fazer a crítica e a oposição ao regime, diferente lá do mundo varguista. Então, assim, o Marcos Napolitano, que é um historiador que lida com esses assuntos, ele vai falar um pouco disso, né? A cultura virou lugar de contra-esfera pública. Ou seja, a gente ia para o festival, no fundo, para expressar descontentamento com o regime. A gente tinha canção de crítica, de protesto, porque ali, como eu não podia participar da política efetiva, oficial, eu tinha um canal de expressão. Então, ele vai definir que a partir de 66, né, esse espaço, essa esfera contrapública de atuação política, né, eles são os oposicionistas do momento. Então, no fundo, eles acabam sendo os inimigos que o Estado vai agora começar a olhar, restringir e controlar. Então, assim, essa escalada da censura, ela vai apontar, né, para uma dinâmica que é de olhar para todo o conteúdo e, claro, vedar algumas coisas, mas muita coisa passa, né, e os artistas vão começar a compor. E aí a gente tem toda essa geração da MPB que, né, os mais antigos se lembram, né, Chico Buarque, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Caetano Veloso, que ainda estão aí conosco, né, alguns, né, ou a grande maioria, mas eles aprendem a driblar o sistema, mandar canções que os censores leem e não compreendem o real sentido e depois se aprova, não se aprova, e você tem uma mecânica de tentar justamente abafar justamente as imagens críticas ou as imagens mais problemáticas. E é aqui que tanto Marighella quanto João Cândido entram de novo no jogo. Veja que curioso. E aí você já falou do João Bosco, né? Quando a gente tem aquela homenagem, né, do Aldir Blanc, do João Bosco, escrito na história... Mestre Sala dos Mares, é o título da canção, né? Porque ela homenageia o João Cândido. Veja só que curioso o que acontece na trajetória da Elis Regina, por exemplo, na época. A Elis Regina é chamada para cantar no 6º centenário da República Brasileira, no 7 de setembro. E ela já é uma artista nacionalmente conhecida no rádio e tal, ela aceita isso e vai cantar, canta algumas músicas e tal. Mas assim, a esquerda começa a policiar ela, patrulhar ela, dizer, pô, você agora é uma colaboracionista do regime, dessa ditadura, que é tortura, que mata. O faz machagem dela. Isso, né? O Pasquim. A machagem ela de um isso, túmulo, enterra, né? ela, porque o Pasquim, na época, tinha assim, um cemitério dos malditos, né? Aqueles que, de certa forma, não estavam ligados à militância a rigor, ou que tinham mudado de lado, enfim, ele vai enterrando aquelas personalidades, e aquilo ganha um contorno muito grande. Mas veja só, ela faz isso. Veja, eu era muito jovem nessa época, certo? Porque eu estava com 2 anos, né? Eu sou nascido em 72, né? Então, assim, isso eu estou falando aqui da pesquisa e de coisas que eu fui me deparando. Mas veja só, ela fica muito incomodada com aquilo, né? Tanto é que ela, em grande medida, vai depois mostrar para a esquerda que não tem nada disso. Ela vai lutar pela anistia, ela vai aderir, né, a uma luta pelos direitos humanos no Brasil, e, curiosamente, ela pega essa música que foi composta em 70, né, que já estava composta, mas que não tinha uma grande projeção, e vai, em 74, começar a cantar o Mestre Sala dos Mares, né, como uma espécie de afronta aos militares por conta do símbolo que o João Cândido representava, por conta do título que ele teria sido atribuído na imprensa da época dos 1910 lá, de almirante negro, porque é isso que mais magoou a elite militar na época, né? Não era o fato dele ter feito uma revolta e ter sido atendido, claro que isso é um ponto, né? Mas o fato da imprensa ter qualificado aquele negro, né, que era um subordinado na hierarquia, como almirante. Então, a letra do João Bosco e do Aldir Blanc, ela foi devidamente censurada, por óbvio, porque quando eles escreveram na letra, né, o dragão do mar na figura de um bravo feiticeiro, né, que a história nunca se esqueceu, conhecido como navegante, e aí eles tinham escrito como almirante negro, né, mas a censura diz, não, almirante não pode, por quê? Porque esse título não cabia a ele, né, aí vetam, claro, João Bosco para fazer passar, não, é navegante negro, aí ele remete a um outro cara que lutou pela escravidão lá no Ceará, né, o dragão do mar, mas enfim, ele vai fazer isso na própria letra da música, vai fazer várias alterações, né, e vai compor essa obra ali que homenageia o João Cândido, né? E que diz que lá no final, né? Salve o navegante negro, tem por monumento as pedras pisadas do cais. Então, a Elis Regina
começa a remeter à memória do João Cândido como uma forma daí de provocar de fato, e ela faz questão de cantar em vários dos shows que ela faz essa música, né, em grande medida provocando, né, os militares de uma maneira velada, mas enfim, provocando-os, né, levando a essa memória incômoda, né, no regime militar. Veja o quanto a memória ela é maliciosa, ela volta, né? Então ela está aqui em 1974, depois ela vai no disco de 77 vai ter a publicação dessa música, né, um álbum mesmo, né, o lançamento. E outro disco à época também problemático é o Fômega, do Gil e do Caetano, que é um disco que se diz em 69 que se você escutar ao contrário, você escuta o nome Marighella sendo dito. Então, assim, então, assim, não é que ele diz Marighella, mas a cacofonia de Mari, daí ele fala algumas onomatopeias assim. Então, lá no Alfômega, tem uma espécie de brincadeira, assim, brincadeira, provocação, e o Caetano e o Gil são convidados a se retirar no final daquele ano, né, justamente porque tinha uma citação ao Marighella. E o Caetano relata lá no livro Verdade Tropical dele o seguinte: a gente foi chamado na mesa de uma autoridade militar, não vou ficar aqui lembrando dos nomes, mas enfim, e eles explicam que a situação está feia para nós, que é melhor a gente dar um tempo, viajar e tal. E quando a gente pergunta, mas por que isso, né? O que eles escutam dessas autoridades militares, vocês ficam cantando essas coisas de preto, falando essas coisas aí, né, de negro. Então, não citando o fato do disco e da citação a Marighella de maneira imediata, mas, enfim, a própria valorização da cultura negra na Bahia, o conjunto da obra deles, em certa medida, é significado como uma espécie de grande resistência. Então, assim, é um romantismo revolucionário que aparece ali, tem um historiador que fala do romantismo revolucionário brasileiro, em grande medida, né? E aí tem essa dinâmica que, em grande medida, resvala nessa memória do potencial da revolta negra que acontece de tempos em tempos e que pode ser estimulada por meio das vozes que enaltecem esse tipo de comportamento. Então, veja, no caso do Marighella, né, quando tem essa prisão e a tortura dele em 36, e é desrespeitado o direito humano dele, de cidadão, né, e tem essa persistência a ponto de assumir uma fala como deputado que reclama pelos direitos humanos a caráter, né, e pede uma revisão da condição aos presos oposicionistas. A gente vê que ele tem uma aproximação com a igreja, relatada lá no Frei Beto, nos dominicanos. Tem todo um conjunto de coisas em volta da trajetória do Marighella que é evocado aí, e que esses são os pontos sensíveis, percebe? Quer dizer, o João Cândido, que teve, assim, flagrantemente seus direitos como cidadão e direitos humanos respeitados, o Marighella agora, e a gente começa a perceber que toda essa dinâmica, ela está entranhada nessa cultura repressiva, ela não está desconectada. Então, o que acontece, né? A gente vai tendo um percurso todo, que a Elis Regina vai provocar, a gente vai ter anistia no Brasil, vai ter uma fala dos direitos humanos, a gente vai ter mais participação na Constituição de 88, e a gente vai, em grande medida, solucionando os problemas das constituições em cebola que a gente foi ganhando, né? A de Vargas, a de Dutra e a dos militares, que foram construindo uma espécie de boneca russa, né? De conceitos cada vez mais repressivos e não menos. Veja, então, paradoxalmente, a nossa democracia, em tese, ganhava mais tempo, né? Avançava no tempo, mas ela, ao mesmo tempo, ia se recrudescendo mais na cultura repressiva que ela tinha, e não o contrário. Então, isso está no nosso texto, é a Constituição. O historiador falando aqui, é só a gente ler a Lei de Segurança Nacional e a evolução dela, a gente vê isso acontecendo e os impactos que isso tem na cultura e na sociedade, né? De perseguição às pessoas, dos conteúdos que as pessoas publicam, né? Culturais mesmo, e quanto isso é problemático. Então, assim, a luta pela anistia, o reconhecimento dos direitos humanos é o que não se quer ver, é o que não quer que se apareça, seja, assim, de maneira direta, seja de maneira simbólica, porque nesses casos da cultura, eles são absolutamente simbólicos, são citações simbólicas, né? E aí a gente tem, assim, um pedido da sociedade que fica ambivalente nesse debate, porque, veja, se havia um divórcio lá, né, entre as classes dirigentes, né, e as classes populares, sob Vargas, e há um pacto de reacomodação, e depois, durante a ditadura militar, isso começa a abrir a distância de novo. Agora é um outro momento em que a gente está vendo várias coisas acontecerem, né? A gente tem, no final da ditadura, os militares saindo como, entre aspas, tá, vitoriosos políticos porque ficaram 21 anos no poder, certo? Mas eles são os derrotados no jogo da imagem, porque a igreja,
né, depois reviu as suas posições e foi contra os militares. Falou da tortura, falou, né, nos seus documentos também, como o Brasil nunca mais, né? Você teve manifestações claras. A classe média arrependida, em grande medida, refaz o movimento. Os estudantes combatem a ditadura. Os trabalhadores revêem também suas posições em relação ao que querem do processo trabalhista de participação político, né? Então, assim, MPB, cultura brasileira, trabalhadores, conjunto da sociedade, vê os militares em 85, 86, 88, até o início dos 90, de uma maneira muito negativa e não positiva. É curioso isso que a gente vive hoje, né? E aí, eu acho que, para concluir, quando é que a gente começou a, digamos assim, perder a narrativa, né? Dentro da cultura, que isso é uma interpretação muito minha, tá, Tadeu? É que eu vou botar aqui para um debate, tá? É um debate que a gente pode entrar muita gente aí. Então, assim, quando a gente tem, em 2007, o filme do José Padilha, que tem o Wagner Moura, que interpreta o Capitão Nascimento, certo? Então, veja, eu estou falando de um tempo que é muito antes das jornadas de 2013, que estão requerendo uma série de direitos à movimentação na cidade, o passe mais barato, enfim, várias coisas assim, né? Mas a gente tem o filme dele problematizando uma outra coisa e coloca o personagem do policial ali, né, como um herói, Salvador da Pátria, incompreendido, que deveria salvar essa nação, corrigir os defeitos da corrupção dela, mas ele é impedido constantemente porque a sociedade é corrupta, porque os políticos são corruptos, a sociedade é falha, né? Então, assim, a gente tem um problema de entender que impacto ainda teve aquele filme no imaginário nacional, porque, veja só, a gente não discutiu a fundo ainda várias questões do Brasil. Nosso problema fundiário, né? Que desde 1850 a gente sabe como é que as terras começaram a ser redistribuídas no país, né? Na transição Império-República, e tem uma tendência da concentração fundiária ainda, que são as coisas de fundo, né? Que motivam esses debates sobre direitos humanos, direito de acesso à terra e tal, mas a gente tem esse problema. Em 2007, o Capitão Nascimento estava lá, era um herói branco, era um herói que, em grande medida, dá uma outra sinalização para a sociedade, porque ele, em grande medida, fazia uma justiça que não era feita contra o sistema, tal como o Lauro Sodré, na Vacina, falava contra os políticos na época, né? A gente tem uma dinâmica, e a gente, no Brasil, não teve como nos Estados Unidos aqueles heróis de quadrinho, aqueles heróis, né, que representavam, digamos assim, o ethos americano de uma maneira desmaterializada dos personagens, né? O Brasil tem uma cultura muito mais terra a terra, né? É o samba, é a música, são essas vivências diferentes que não passaram. E aí, a nossa tradição de heróis oficiais é dentro da escola, feita pelo Estado, dizendo Tiradentes, dizendo, né, os pacificadores, dizendo quem são esses heróis brancos que fazem a constituição da nação. Então, a gente tem um herói ali que, aparentemente, representava vários anseios da população. Então, era um capitão branco que explorava essa ideia de um herói atormentado, né, esquecido, que não consegue concluir a missão. E, veja só, o que aconteceu lá no Tropa de Elite, a rigor, né, no filme do José Padilha. As pessoas aplaudiam, batiam palma no cinema quando aquele capitão estava esculachando o preto, quando aquele capitão estava esculachando o playboy, que não era preto, mas que, em grande medida, tinha relações com a favela e tal. Então, assim, inclusive a chamada do cartaz do filme à época era assim: uma guerra tem várias versões, esta é a verdadeira. Aquilo é um filme, não é a verdade sobre o Brasil. É um excelente filme, mas, enfim, ele é um filme. E veja só, a partir de 2010, né, eles lançam uma outra versão do filme onde o inimigo é outro. Aí ele combate deputados. O Capitão Nascimento para de combater as pessoas na favela e começa a combater a corrupção. Então veja o quanto a gente tem Wagner Moura e Seu Jorge naquele contexto, interpretando, né? Porque daí no segundo filme o Seu Jorge já entra interpretando um Beirada, que é um cara rebelado na cadeia, enfim, na prisão, né? E o Wagner Moura faz um sucesso tremendo com aquele personagem. Depois o Wagner Moura é muito cobrado, o filme é taxado de nazista por muita gente, né? Também tem essa conversa, né? Mas, veja, o que eu estou querendo apontar é o seguinte: ali nós tínhamos, de novo, a fissura do divórcio entre a população e as elites dirigentes, e isso estava sendo explorado de uma maneira bem diferente naquele filme, tá? Quando eu vejo, hoje, a Ancine
tendo ações de veto e de controle de fato sobre o conteúdo do Marighella, eu vejo de novo o ponto sensível brasileiro. Nós não podemos permitir um herói negro que faça essa ponte militância, né, e base da população brasileira negra, porque isso é o intolerável, isso é o insustentável. A gente nem tem uma censura formalizada hoje, de fato. Né? A gente não tem um dispositivo de censura como em 60, 70 estava disposto no CDP, nos órgãos que os militares fizeram, para controlar os seus oposicionistas políticos. Mas a gente já tem todo um enquadramento e uma armação nova, pela qual o próprio Wagner Moura, que muito ciente da sua própria trajetória e do que fez lá, começa a rever. Não, peraí, vamos falar agora de um outro herói? Não, peraí. Você pode exibir isso lá na Alemanha, você pode exibir isso onde você quiser, mas aqui no Brasil você não exibe isso desse jeito. Então, assim, eu vejo que, em grande medida, né, essa exploração desse herói negro que tem essa potencialidade é o grande problema, tal como era a música da Elis Regina, tal como foi a citação do Marighella lá pelo Caetano e pelo Gil, e que causa impactos duradouros na nossa cultura repressiva cotidiana. Né? Então, legal. Eu acho que isso é uma... Jefferson. amplo. Eu sei que eu falei bastante já, né? Então eu passei para a conversa. Eu deixei passar algumas coisas que eu anotei, mas fique à vontade para falar. É importante que a gente tenha esse contexto até para entender o que está acontecendo. E a gente sabe que... Eu até acho que tu poderia fazer uma segunda parte dessa conversa, né? Convidá-lo novamente para fazer uma segunda parte. Tem muita coisa que fica no meio disso aí. Né? Sim. Por muita coisa que tem que ser debatida nesse período, né? Conhece o Milton Ivan Heller, ele tem um livro muito legal que chama de Catanduvas ao Oiapoque. Quando os missionários de 1920 ficaram aqui em Catanduvas, foram presos, levados por um trem que saiu de União da Vitória, um trem de carro, e eles foram numa marcha de 100 quilômetros a pé até Irati, de lá levados para o Oiapoque para morrer e voltar à sua sede. Mas acho que a gente pode ficar num outro período, uma outra história, porque nós temos continuidade dessa história. Eu quero agradecer para você, Jefferson, agradecer, nós estamos com 1h12 de conversa, agradecer a sua disponibilidade, e acho que a gente, como eu falei, a gente já faz aqui um convite para que a gente volte a fazer essa continuidade dessa conversa, porque agora tem umas outras conexões, estão me mandando um monte de coisa aqui para fazer a conexão com a Escola Sem Partido, com a realização das escolas, essas coisas todas, e agora me parece que é um momento oportuno para isso, principalmente com a cultura e o processo de divulgação da cultura. Então, Jefferson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Tadeu. Muito legal a gente pegar essas 3 conexões e agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui, o eu lá de Guaratuba, o Luan, o pessoal todo que fica escrevendo, o sistema é isso e tal. Mas a gente vai fazer essa volta, esse papo. Obrigado para quem nos acompanhou. E fica o gancho sobre essa coisa do debate, do racismo estrutural, que eu acho que ele está muito ligado a esse debate de hoje da gente, ele permite bastante exploração aí. Eu fiquei muito preocupado em falar da cultura hoje, né, como um ponto importante, porque ela está presente na nossa vida de novo, né, assim como um problema central quase, né, porque como a gente dialoga, o que a gente usa para dialogar, que músicas a gente ouve, né, o que a gente troca entre a gente, né, e a gente constrói uma forma de falar, né, desse mundo político de hoje, né. Então, é claro que ficou de lado muita coisa do direito político. No momento. No momento para fazer a nossa conversa. Obrigado, Léo. Muito obrigado, Tadeu. Você, cara, muito legal. Até a próxima. Vitória mesmo. Obrigado para quem nos acompanhou. Um abraço para todo mundo. Obrigadão. Tchau.